Alô, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte do Senhor, nosso Deus, sobre sua vida. Nós estamos alegres nesta ocasião de poder participar com você do estudo da Palavra de Deus e de examinarmos juntos as Escrituras a fim de que a nossa vida espiritual cresça, a fim de que nós efetivamente possamos a cada dia ser mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos trabalhando numa série de estudos que tem o título Tudo nas Mãos de Deus, a fé como estilo de vida, e, na verdade, nós estamos propondo estudos bíblicos em diálogo com a obra de Lloyd John Ogilvie, que se chama O Senhor do Impossível, que foi publicado pela editora Vida no ano de 1988. Você vê o retrato da capa do livro aí na sua tela. Nós estamos contentes porque temos visto em vídeos anteriores, em estudos anteriores, a vida de Abraão e a vida de Jacó. Naturalmente, no dia de hoje, nós queremos trabalhar mais precisamente a vida de José. E o título do nosso estudo é Deixe Deus Ser Deus. Este é o mesmo nome do capítulo 3 do livro de Ogilvie. E, naturalmente, a história de José é maravilhosa, é grande, é extensa no livro do Gênesis, e há outras referências no decorrer da Escritura que falam a respeito de José, mas o que nós queremos hoje é realmente nos deter no livro de Gênesis e queremos, então, aproveitar este momento exatamente para ver como a vida de José é uma vida cheia de altos e baixos, e nós vamos ver no decorrer do estudo como isto se verifica no transcorrer da sua história. Nós queremos, naturalmente, então, começar com uma questão que perturba o autor, Ogilvie. Ele nos coloca da seguinte maneira: por que duas pessoas que atravessam o mesmo vale de circunstâncias desanimadoras reagem de modo que uma sai com sentimento e desânimo e a outra com renovado vigor? Esta é uma pergunta importante porque, de fato, nós encontramos na vida muitos cristãos que tomam atitudes diferentes em relação às vicissitudes da vida. Alguns caem e, lamentavelmente, poucos se levantam e se recompõem. Mas outros, pela misericórdia de Deus, percebem a presença de Deus nas circunstâncias e, mesmo assim, se levantam com a ajuda de Deus e manifestam vigor, disposição de continuar vivendo e alegria. Eu espero que você seja esse segundo tipo de pessoa que não se abala diante das circunstâncias. O que podemos, então, extrair da rica história de José e de como, das circunstâncias desanimadoras, Deus lhe deu forças renovadas e vitórias? Eu quero, então, convidar você para fazermos algumas digressões aqui a respeito do que Ogilvie entende pelas circunstâncias da vida e como elas podem perturbar a vida do crente. Vamos lá. Ogilvie diz assim: alguns superam os contratempos na realização de seus sonhos, certos de que Deus está elaborando um plano mais importante, enquanto outros imobilizam-se pela derrota, mergulham em amarga autoincriminação ou culpam as pessoas
ao seu redor pelas desigualdades da vida. Ogilvy pretende, ao falar de José, mostrar sempre como nós podemos crescer na graça de Deus, como nós sempre podemos crescer no poder de Deus e de realizar a vontade de Deus na vida cotidiana. Ele continua, ele diz assim: veja o que acontece a alguns de nós. Deus nos chama para ser sonhadores. Ele deseja dar-nos uma visão do que a vida pode ser. Em seguida, mediante a nossa oração perseverante, ele nos oferece uma chamada especial que se ajuste com perfeição aos talentos que ele nos concedeu e aos dons espirituais que nos confiará. Deus nos chama para perseguir alguns objetivos na nossa vida cristã, e isto é importante para que nós percebamos que ele deseja nos dar, sim, uma visão do que isto significa. Olhando para a vida de José, nós podemos perceber claramente que José tinha uma missão muito importante, histórica, uma missão que mudaria o destino do mundo civilizado da sua época. Era muito grande a missão que José tinha, mas no começo da vida dele ninguém dava um tostão por conta disso, não é? E Deus o fez sonhar, e depois Deus lhe concedeu dons e talentos para executar essas tarefas. Ogilvy diz assim: o que atravessamos quando nos movemos em direção aos alvos que Deus nos dá foi idealizado com perfeição para formar grandes pessoas, capazes de lidar com um grande sonho. Esta é a importante verdade que José tem para nos ensinar. Em outras palavras, nós devemos, assim como José, permanecer firmes naquilo que Deus nos revelou, naquilo que Deus nos contou, naquilo que Deus estabeleceu para nós. Nós devemos ser firmes e, mesmo que as circunstâncias sejam negativas, aparentemente nos conduzam a uma situação difícil, nós não devemos desanimar. Esta foi a história de Jesus Cristo, esta foi a história dos apóstolos, esta foi a história de Jó, foi a história de muitos personagens bíblicos. Então, esse é o espírito do nosso estudo nesta ocasião. Eu resolvi brincar um pouco com a história de José, e para isso eu tracei um gráfico aqui e eu tentei fazer uma pontuação crescente ou decrescente da vida que ele levou. E dá para ver que a vida que ele levou começa exatamente pelo fato de que ele é o primeiro filho da esposa amada de Jacó. Jacó teve 2 mulheres e 2 concubinas, e dessas outras mulheres, ele teve 10 filhos e uma filha. E de Raquel, a sua esposa amada, pela qual ele trabalhou 14 anos diante de Labão. O que nós sabemos é que ele teve 2 filhos, José e Benjamim. Como José era filho da sua velhice, então nós encontramos agora uma condição muito especial. Jacó nunca foi muito bom de família. Nós podemos perceber que havia entre suas mulheres uma briga intensa por causa de filhos. E, naturalmente, os filhos não foram criados de maneira sábia. Jacó, infelizmente, não parece ter sido um bom pai, apesar de ter sido um grande crente.
O que nós percebemos é que havia uma desunião na sua casa, justamente porque quando veio José, a Bíblia nos diz que ele tratou José especialmente. Ora, ele não deu trabalho específico para José, a não ser fazer com que José contasse as coisas ruins que seus irmãos andavam fazendo. E também deu a José uma túnica que nenhum dos irmãos recebeu. E José passeava com aquela túnica, exibindo-se, não é? Era um rapaz aparentemente mimado, aparentemente imaturo. E a Bíblia nos fala que aos 17 anos ele teve um sonho ou dois sonhos que constrangeram a família inteira. Ele não foi sábio o suficiente para guardar segredo dos sonhos. Ele contou aos irmãos, contou ao pai. E o pai ficou muito impressionado negativamente com essa quase que arrogância de José, dizendo que ele tinha sonhado que os pais e os irmãos iam se dobrar diante dele, iam reverenciá-lo no futuro. É claro que esta condição acabou trazendo para José grande aflição familiar. Os seus irmãos não conseguiam conversar com ele. Ele ficou solitário. Ele tinha o pai era fã dele, mas ele era provavelmente uma pessoa muito jovem, inexperiente e que todavia tinha um futuro brilhante pela frente se de fato prestasse atenção na vontade de Deus. Acontece que o texto bíblico nos conta que ele foi muito odiado por seus irmãos e finalmente foi vendido. Ele tinha nessa ocasião 17 anos e era, sem dúvida, um período muito complicado da vida dele, porque os seus irmãos foram buscar pastagens distante de casa e se aproveitaram da ocasião para prendê-lo, jogá-lo dentro de uma cisterna, e ele começou a ser tratado com desprezo. Ele ficou preso na cisterna enquanto seus irmãos comiam, mas o que aconteceu é que ele acabou sendo vendido como escravo. Então, o garoto, que tinha prioridades dentro da sua casa, que tinha ascendência sobre os seus irmãos, que era uma pessoa que acabava prejudicando a vida dos seus irmãos por causa das desonestidades de seus irmãos, agora se vê sozinho numa caravana de desconhecidos, sendo posto a ferros, como diz os Salmos, e sendo levado para uma região que ele nunca tinha ido, nunca tinha visitado, e exposto diante das pessoas que podiam comprar a sua vida, o seu corpo, e fazer dele o que quisesse, porque o senhor de escravos tinha o direito de fazer o que quisesse. Olhando para a Escritura, nós vemos que Potifar, um oficial do faraó, resolveu comprá-lo. O moço estava crescendo, se fortalecendo, o moço tinha bom aspecto, era bonito, diz a Bíblia, e esse moço, então, acabou ganhando a confiança de Potifar ao ponto de se tornar um mordomo de Potifar. Vejam só, então, que a imaturidade inicial dele começou a ser trabalhada no sentido de prepará-lo para aquilo que ele tinha sonhado.
Mas as circunstâncias eram aflitivas. As circunstâncias eram muito complexas. Porque olhando para o presente da vida dele, o que ele tinha? Ele tinha uma casa de desconhecidos e ele acabou então supervisionando os demais empregados da casa e com muita tristeza aconteceu este episódio com a mulher de Potifar que se apaixonou por ele, que foi atraída sexualmente por ele e então ela se entregou a ele, mas ele não aceitou. Ele já tinha uma convicção muito mais forte a respeito da sua condição de escravo e da sua condição de pessoa de Deus. Ele sabia que tinha que apelar para Deus. E, meus amados irmãos, o que a gente vê aqui é que ele despenca na sua vida mais uma vez, assim como despencou quando era um sonhador, sendo vendido, sendo odiado por seus irmãos, e depois crescendo um pouquinho, porque foi escravo de uma família qualificada da sociedade egípcia, e depois disso ele foi mordomo de Potifar, do oficial do rei. Ele volta a cair. Ele é preso, ele é acusado injustamente pela mulher de Potifar. Não era verdade o que ela estava falando, mas o que nós sabemos é que Potifar não quis saber, meteu-o na prisão, e foi nessa prisão que a ascensão de José começou a acontecer. Por quê? Porque logo depois da sua prisão, e essa prisão era uma prisão dos prisioneiros do rei, portanto, aqueles que o rei determinava a prisão iam para lá. O carcereiro, uma figura importante dentro da prisão, reconheceu em José a capacidade de gerir a prisão. Ora, ele já fora gestor da casa de Potifar. Era uma referência interessante a despeito de haver a acusação de que ele tinha tentado possuir a esposa de Potifar, o que não era verdade. Mas nós descobrimos aqui que as habilidades que Deus deu a ele foram se desenvolvendo e a partir, então, da situação de cuidado da prisão, não é? Da cadeia, ele foi alçado a uma posição de ajudante do carcereiro e ele começou a gerir as pessoas, ao ponto de receber alguns presos, como o padeiro-chefe, o copeiro-chefe de Faraó, e perceber nesses presos que eles estavam aflitos, justamente por conta de sonhos que eles tinham tido. O que a gente observa na narrativa do texto, que faz bem você ler a passagem bíblica, é que ele tratava os presos de forma humanitária. Então dá para perceber que houve um desenvolvimento de maturidade de José. Imagine se ele tivesse ficado em casa lá atrás, se Deus poderia realizar os sonhos que tinha dado a ele. Naturalmente que não, porque o pai seria um impedimento, os irmãos seriam um impedimento, a família seria um impedimento. Era necessário que as circunstâncias fossem cada vez mais graves para que por si mesmo ele experimentasse uma ascendência, ele experimentasse nova queda indo para a prisão e depois disso uma ascensão que veio no decorrer do tempo.
ele interpretou o sonho daqueles homens, o sonho se consumou, se realizou, não é? E por último, Faraó teve um sonho também, em duas versões diferentes, e no entanto o que aconteceu? José foi convocado porque o copeiro-chefe se lembrou que José tinha feito a interpretação do sonho que ele mesmo tinha tido na prisão, e 2 anos depois desse episódio é que o faraó teve novo sonho. José já estava mais maduro, já tinha gerido a cadeia por 2 anos e, naturalmente, ele, com a interpretação que deu aos sonhos de Faraó, ele tinha, de certa maneira, adquirido a visão do que deveria ser feito nos 7 anos de fartura e nos 7 anos de escassez de alimentos. Então, quando ele interpretou o sonho, naturalmente ele apresentou a solução que ele via. É necessário que uma pessoa seja alçada a um posto de autoridade e que haja ali a coleta dos anos de abundância, o armazenamento da mercadoria, dos alimentos, do trigo, e que haja uma distribuição racional desses víveres quando houver os 7 anos de escassez. E a Bíblia nos conta, então, que de uma hora para outra, Faraó reconheceu que José era a pessoa ideal para ocupar esta função e lhe deu confiantemente a função de vice-governador do Egito. Então, para que ele chegasse nessa condição, ele teve que amadurecer muito. Mas o que a Bíblia nos mostra claramente é que ele amadureceu, em primeiro lugar, com o Senhor Deus, o Deus de seu pai. Aquele Deus maravilhoso que cuidou de Abraão, cuidou de Isaac, cuidou de Jacó e que agora estava cuidando dele próprio. E nós vemos então como José cuidou da crise de abundância e depois de escassez de víveres. E nós percebemos então que Deus era com ele. Em todo o tempo Deus era com ele. O que aconteceu? Aconteceu que os próprios irmãos de José, sem saber que ele estava vivo, sem saber do seu destino, depois que ele foi vendido, os irmãos se encontraram com José e a Bíblia diz que José usou de várias artimanhas para convencer os seus irmãos a trazer o seu irmão caçula, Benjamim, que ele não conhecia, e trazer, depois disso, toda a família, especialmente seu pai, a quem ele amava muito. E Jacó acaba falecendo no Egito com a promessa de ser levado de volta, os seus ossos serem levados de volta, e José também falece no final da história. Mas o que nós podemos perceber é que a vida de José foi como nos mostra esse pequeno gráfico que eu lhes dei aqui. Ele começa na vida simples da sua família e acaba sendo uma das pessoas mais importantes do mundo antigo da sua época, porque esta era a vontade de Deus, este era o sonho que Deus lhe deu. Então, vamos examinar agora o que é que Deus teve que fazer para que José amadurecesse e estivesse pronto para executar os sonhos que Deus lhe deu. Em primeiro lugar, nós devemos nos lembrar que Raquel não era fecunda. Israel
Israel, Jacó, amava Raquel, mas ela não lhe dava filhos. Quem lê Gênesis capítulo 30, verifica que havia uma disputa entre as mulheres de Jacó para ter filhos e Raquel não tinha nenhum. Deus foi segurando aquela mulher. Deus foi segurando a fecundidade de Raquel, para que na velhice de Jacó ela desse a ele o seu primogênito, que é José. E é muito significativo, porque todos os outros filhos, naturalmente, são amados por Jacó. Mas o primogênito da mulher amada tem uma nova significância. Mas aprove a Deus escolher o primogênito da mulher que Jacó amava. Isso é muito significativo, não só do ponto de vista humano, mas do ponto de vista divino, porque Deus moldaria José para ser um vaso de bênção. Olhamos para o segundo aspecto e o que nós vemos aqui? Nós vemos que naquela ocasião em que José tinha 17 anos, misteriosamente ele tem sonhos. Sonhos que antecipam uma situação. Os seus pais e os seus irmãos vão reverenciá-lo como alguém importante. Bom, esse era o sonho que Deus deu a José. Ele não sonhou fortalecido por qualquer outra coisa a não ser pelo Deus Todo-Poderoso, que anunciava para ele o que deveria ser feito. E neste caso específico, nós temos então a forma como Deus desvencilhou José da sua casa. Os seus irmãos estavam indo para o campo cuidar do gado e José ficou em casa. E Jacó determinou que José fosse ver os seus irmãos. E os irmãos de José não estavam no lugar previsto inicialmente. E José teve que ir mais longe, teve que ir a Dotã. Justamente um lugar onde há rotas comerciais e que certamente são circunstâncias que favorecem a execução do plano divino. Uma outra circunstância foi o fato de que Rúben tentou aconselhar os irmãos, tentou amainar o ódio que havia dos irmãos e disse assim: por que a gente vai matar José? A gente pode deixá-lo preso aqui, deixá-lo à própria sorte, a gente não precisa matá-lo. E Judá reforçou a ideia quando viu a caravana e disse assim: por que a gente não vende? Em vez de matar, por que a gente não vende? É claro que Deus estava colocando no coração desses dois homens a ideia de que eles deveriam preservar a vida de José. Eles tinham, talvez eles tivessem amor por José. O que é importante você e eu pensarmos é que Deus agiu misteriosamente, colocando no coração deles o desejo de que José não fosse morto. E ser vendido sairia da família. O ódio diminuiria. Eles podiam pregar uma peça em Jacó, rasgando a túnica, colocando sangue de bode ali, dizendo que o filho foi morto, mas não tinha sido. Quer dizer, o pecado deles seria, no olhar deles, menos grave. Mas Deus estava trabalhando na vida de José. E Deus permitiu, então, que essa caravana ismaelita surgisse no horizonte.
e levasse José para um futuro absolutamente desconhecido. O sonho tinha sido real. Ele se via como um feixe que não se dobrava, mas os outros feixes se dobravam diante dele. Ele via que o sol e a lua se quedavam diante dele e as estrelas. Mas nessa altura da vida, a única pessoa que ele teria como companhia era o Deus do pai dele. E enquanto ele estava entre os ismaelitas e depois entre os egípcios, a única pessoa que ele efetivamente poderia confiar a sua vida era Deus, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. Nós encontramos então esta situação. Quem é que vai comprar José? Olha, qualquer pessoa rica poderia ter comprado José. Acontece que Deus escolhe exatamente um oficial do faraó para fazer isto. E a Bíblia nos diz que ele foi colocado na casa de Potifar e Potifar percebeu que José era uma pessoa especial. Percebeu que o Senhor era com José. Percebeu que havia nesse moço uma disposição que, a despeito daquilo que ele tinha passado, ele estava pronto para servir. E o seu serviço era tão eficaz, era tão eficiente, era tão bom, que Potifar sentiu confiança de colocá-lo como mordomo de suas coisas. Potifar promove José e diz: olha, tudo quanto eu tenho, você administra, exceto minha mulher. Minha mulher, quem administra, sou eu. E a Bíblia afirma com segurança que o Senhor era com José. Mas olha só, ele é injustamente acusado pela mulher de Potifar de assédio sexual. E, na verdade, nós sabemos que ele não queria fazer isso, porque ele dizia assim: como é que eu vou fazer essa traição com o meu senhor? Ele me confiou todos os bens dele, exceto a senhora. Eu não quero ter problemas com o meu Deus. Eu quero continuar vivendo sob a sua orientação. Veja como é importante, então, a ação divina na vida de José, porque ele teve uma nova queda. E a queda foi voltar a conviver com pessoas criminosas, com pessoas de dificuldade, porque ele foi para a prisão. E ele deve ter se perguntado: por que, meu Deus? Por quê? Eu estava indo tão bem, eu estava crescendo, eu estava me desenvolvendo, de repente aparece essa tentação e eu sou, então, trazido para a prisão, eu sou agora feito um criminoso. Veja só, ele quase que volta à situação de um escravo absolutamente desconhecido. Porque ele já tinha um nome, ele já tinha uma reputação. As pessoas conheciam a sua vida como gestor da casa de Potifar. Os amigos de Potifar tinham convivência com José, faziam perguntas e obtinham respostas. E este homem era um homem que tinha se desenvolvido fisicamente, de boa aparência, como o texto bíblico nos diz, mas especialmente a sua convivência com Deus tinha se fortalecido. Por que agora a prisão? Mas é na prisão, é justamente na prisão que ele vai encontrar pessoas que têm vivência na corte.
ele encontra o padeiro-chefe, ele encontra o copeiro-chefe, provavelmente ele encontra outras pessoas que são prisioneiras do rei, seja por motivo de traição ou qualquer outro motivo que o rei entenda que deve prendê-los. Mas a Bíblia diz que o Senhor era com José. Então, de alguma maneira, o carisma de José atrai a atenção do carcereiro, que diz: olha, você vai ser meu ajudante aqui. E, pelo texto bíblico, nós podemos perceber, como eu já disse anteriormente, que José era uma pessoa muito cordata, era uma pessoa que tratava com muita humanidade os prisioneiros. A Bíblia fala que os prisioneiros estavam com o semblante caído, esses dois especialmente estavam com o semblante caído. E ele foi perguntar o que aconteceu, não é? E eles disseram assim: olhe, nós estamos assim por causa de sonhos. Nós estamos assim por causa de sonhos. Por causa de sonhos, exatamente. Então, quais são os sonhos? Será que existe na Terra alguém que possa interpretar sonhos se Deus não der a interpretação? De repente, o que nós percebemos é que José estava sendo uma testemunha do Deus vivo no meio de uma nação pagã. E ele diz assim: olhe, Deus pode dar a interpretação. E, meus amados irmãos, o que nós vemos é José interpretando fielmente os sonhos daqueles dois homens. Tudo acontece conforme o sonho. E então, 2 anos depois, Faraó tem um novo sonho. E a Bíblia diz que o copeiro, que tinha esquecido de José, se lembra de José. Deus conservou José 2 anos na cadeia. E José poderia ter perguntado: Senhor, por que ninguém lembra de mim para me tirar daqui? Talvez ele tenha perguntado isso. Ele viveu aqueles 2 anos e ele, sem dúvida, estava sendo preparado por Deus para assumir a posição que assumiria logo em seguida. Quando foram os 2 anos, ele foi diante do rei e, como eu disse anteriormente, ele já tinha pensado nas soluções que deveriam ser aplicadas para os anos de fartura e para os anos de escassez. E, ao mesmo tempo que ele apresentou o significado dos sonhos para o rei, ele apresentou a solução que poderia, de fato, tirar o Egito de uma situação muito embaraçosa e de auxiliar as nações em volta do Egito. A Bíblia nos diz, então, que o faraó diz assim: será que há alguma outra pessoa cheia do Espírito de Deus como esse rapaz aqui? Será que existe uma outra pessoa aqui no reino a quem Deus tenha dado tanta sabedoria, tanta capacidade para executar isso que nós precisamos executar? E a Bíblia nos conta que José, visto como homem de Deus, no meio de uma nação pagã, junto ao trono de Faraó, se torna vice-governador do Egito. O que era exatamente? O Faraó explica: você vai cuidar de tudo que é meu e as pessoas vão reverenciar você. Talvez, naquele momento, José tenha se lembrado dos seus sonhos quando era um mocinho de 17 anos.
E talvez ele tenha percebido ali como Deus estava orientando a sua vida. Quando a gente olha para o passado, é que a gente percebe que muitas das decisões que nós tomamos, na verdade, nós não tomamos. Nós nos entregamos a Deus e Deus nos guiou com segurança, com alegria, mesmo em meio às provações que a gente passou. Mas também a gente pode olhar para trás e ver quantas coisas nós fizemos sem consultar a Deus e como nós nos tornamos infelizes. A Bíblia mostra que ele geriu toda essa situação nos 14 anos que se seguiram. Ele trabalhou com afinco, ele geriu a crise com sabedoria, como mostram os textos bíblicos que estão aí no quadro. Foi nessa época que ele teve os 2 filhos dele. E é muito interessante a gente verificar o significado do nome dos filhos dele. No capítulo 41, nos versos 50 a 52. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés. Não foi um nome egípcio, foi um nome semita. Ele disse assim: José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Quer dizer, a amargura do coração por aquele incidente lá atrás foi apagada e Manassés representa isso. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Foi uma terra de aflição, sim. Foi uma terra de muita luta, sim. Mas Deus me fez próspero nesta terra. Deus me deu a riqueza, Deus me deu a capacidade, Deus me deu as forças que eu precisava. Deus me deu tudo quanto eu necessitava. Então aí vem o último instante da vida dele, que é justamente a saga da sua família. Olhando para o texto, capítulo 42 ao capítulo 50, e aí a gente vê como José foi estratégico no sentido de convocar os seus irmãos, de atrair os seus irmãos e de obrigá-los e de não se revelar enquanto não fosse o momento propício de ter o seu pai junto com eles. Então, o que José fez foi trazer o pai, trazer os irmãos, trazer as famílias de todos. E o que aconteceu é que eles se prostraram como o sonho tinha sido dado a José muitos anos antes. José não estava interessado nisto, porque uma das coisas que nos faz chorar nas Escrituras é exatamente o fato de que José tem a consciência de que toda essa história de vida em que ele passou de trabalhos difíceis na casa do pai, fora da casa do pai, no Egito, em todas as circunstâncias que ele viveu, e depois Deus lhe fez próspero nessa terra estranha, ele sabe agora que Deus o trouxe exatamente para libertar a sua própria família da fome e da destruição, e assim se estabelecer no Egito para a formação do povo de Israel. Ogilvy tem 4 propostas de lições aqui. Ele diz assim: deixe Deus ser Deus de seus sonhos. Quando Deus coloca alguma coisa no nosso coração para fazer, para ser, para caminhar,
nós não devemos ter confiança própria ou até mesmo demonstrar uma certa arrogância porque Deus nos deu um sonho. A segunda lição que ele nos dá é: deixe Deus ser Deus quando as circunstâncias parecem contestar o seu sonho. Deus colocou no seu coração alguma coisa para ser, para fazer, mas parece que as circunstâncias não estão deixando isto acontecer. Então, Ogilvy diz assim: olhe, José foi tornado escravo contra a vontade, esteve sozinho, à mercê da vontade dos outros. Mas ele deixou Deus ser Deus. Ele se apegou a Deus. Ele viveu para a glória de Deus. Ele executou a parte dele com honra, com submissão e, ao mesmo tempo, com eficiência. Ele sofreu? Ele sofreu. Mas mesmo no sofrimento, ele se apegou a Deus e permaneceu do seu lado. Terceira lição: deixe Deus ser Deus nos sucessos da vida. Quando José estava no auge, ele reconheceu que tudo veio da mão de Deus. E ele continuou humilde, sabendo que era um servo do Senhor e que devia servir o país, devia servir as nações em volta do Egito com as suas providências. Ele não procurou riquezas para si, ele não agiu com a informação privilegiada, mas ele caminhou dentro de uma vida justa e abençoada, e Deus o honrou. E a última lição que Ogilvy apresenta é: deixe Deus ser Deus sobre os fracassos dos que frustraram os sonhos que ele te deu. Não seja vingador. Não seja uma pessoa que guarde a mágoa do passado, mas seja uma pessoa que entregue o passado para Deus e que veja onde Deus está te levando. Não é? O que mostra a grandeza do que Deus fez na vida de José é justamente o espírito perdoador de José. E o fato de que ele teve a visão de que tudo quanto lhe aconteceu contribuiu para o bem da sua vida. É importante, então, nós pensarmos aqui nessa situação de José como um modelo para nós. Na verdade, José é tipo de Jesus que teve uma missão, sofreu muito para cumprir esta missão, mas foi honrado pelo Pai e está à direita da majestade nas alturas, como nosso mediador e Senhor de todas as coisas. Devemos aprender com José a andar fielmente com Deus, e Deus suprirá as nossas necessidades, não importa se as circunstâncias sejam boas ou sejam más. Então, que nenhum de nós seja aquele tipo de pessoa que, quando sofre um revés na vida, desanima, se abate, se entrega à tristeza e acaba derrotado, desconfiando de que Deus não a ouviu, Deus não a atendeu. Mas Deus tem o seu tempo. José sofreu durante 13 anos até se tornar vice-governador do Egito. Mas nesses 13 anos da sua vida, José aprendeu que Deus cuida, que Deus sustenta, que Deus habilita, que Deus anima, que Deus fortalece. O meu convite para o irmão, para a irmã, nesta hora, é que nós confiemos a Deus a nossa vida mais uma vez. Vamos orar. Pai querido, nosso Deus, nós agradecemos pela vida de José. Agradecemos, ó Deus, porque na tua providência o Senhor chamou este moço desde o ventre materno para
realizar uma grande obra no passado. E conosco não é diferente. O Senhor, desde o ventre materno, nos chamou para sermos teus filhos, para andarmos neste mundo debaixo da tua soberana vontade, para expressarmos na nossa vida a segurança de que o Senhor, por meio de Jesus Cristo, teu único Filho, nos governa, nos sustenta, nos anima e nos ensina. Nós te louvamos porque o Espírito Santo do Senhor permanece no nosso coração e nós pedimos que o Senhor nos ajude a não balançar diante das circunstâncias da vida, sempre confiar na tua providência, porque tudo quanto o Senhor está estabelecendo que vai fazer, mediante a fé, nós cremos que o Senhor fará. Então abençoa cada um de nós e nos despede debaixo da tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.